Nosso quadro Viver Bem de hoje, nós vamos falar sobre arritmia cardíaca, que é quando o coração bate fora daquele ritmo normal. Embora seja mais comum em pessoas mais idosas, acaba afetando também jovens. E para saber por que ela atinge essas pessoas mais jovens, nós vamos conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional aqui de Goiás, Dr. Alberto Las Casas Júnior. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Aliás, antes da gente começar isso, e o calor interfere? Nossa, o calor atrapalha um pouco. Atrapalha muito na questão da pressão arterial. As pessoas têm a sensação de que o calor faz a pressão subir. E, na verdade, é o inverso. O calor abaixa a pressão e o frio é que aumenta a pressão. Mas por que o calor abaixa a pressão? Porque no calor a gente perde mais líquido, desidrata, por isso a importância de hidratar, de beber bastante líquido, água principalmente. E por outro lado ele dilata as artérias. Ao dilatar as artérias, a pressão tende a abaixar. Então são dois mecanismos, a dilatação da artéria e tem menos sangue circulante pela desidratação. A gente está fazendo uma consulta com o senhor ao vivo aqui, mas vamos falar de arritmia, Arritmia na pessoa mais jovem, como é que é isso, doutor? Como é que está essa situação? Nós temos a arritmia do paciente idoso, do paciente com mais idade, normalmente ela é por um desgaste do coração. Porque o paciente infartou, tem pressão alta, tem diabetes, então muitas vezes aparece depois dos 40, 45 anos de idade. Porém, nos jovens, nós temos muita parte genética, hereditária, então tem algumas malformações no coração que predispõem ao aparecimento das arritmias. Tá certo. E qual é o sintoma? A pessoa fala assim, eu estou com arritmia, qual que é? Nem sempre a pessoa sente como um ataque cardíaco, o coração muito acelerado. Sim. Algumas vezes a criança pode perceber um pouco de disparo, um pouco de dor no peito, E o mais comum, que é o que mais preocupa a gente, na verdade, é a questão de desmaio. Então, às vezes, a criança está brincando, numa brincadeira relativamente inofensiva e tem um desmaio. Então, isso daí é uma situação que a gente tem que investigar a fundo. Pode ser só desidratação, pode ser esse calor intenso, mas pode ser uma arritmia que pode pôr a vida em risco. Então, desmaiou, dor no peito, alguma coisa assim, médico na hora. É importante fazer uma avaliação, fazer principalmente um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, na hora da arritmia, é o melhor exame para a gente fazer o diagnóstico. Então, tem muitas pessoas que falam, mas eu faço eletro, não dá nada. Quando a gente faz o eletro de forma ambulatorial, de forma eletiva, muitas vezes ele não mostra. Mas quando a gente faz na hora que está passando mal, é a hora que ele mais mostra, mais dá informações para a gente. Tá certo. E constatou a arritmia na pessoa mais jovem. Faz o que, doutor? Nós temos algumas arritmias que a gente trata com medicações. Tem arritmias que são mais comuns nos jogadores de futebol, a gente tem visto aí, pessoal morrendo de forma súbita em campo, E aí nessas situações é o desfibrilador implantável, um aparelhinho como se fosse um marca-passo, que é colocado, fica um fiozinho no coração e reverte as arritmias. E na grande maioria das vezes as arritmias mais benignas, que são aquelas que não põem a vida em risco, mas causam muito desconforto, nós temos a ablação, que é um procedimento mais ou menos parecido com o cateterismo, no qual entra com um catéter pela virilha, vai lá no coração e estuda a parte elétrica cardíaca. Então vai lá, acha o fiozinho que está a mais, o fiozinho que está gerando atividade elétrica incorreta e queima essa região. As arritmias passíveis de ablação são as melhores que tem, porque é curativo em 95% das vezes. Então resolve. Resolve, não tem mais nada. Tá, e se a pessoa começar a sentir aquele coração bater mais forte, aquela coisa toda, atividade física, jogar futebol, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Então, o ideal é, antes de fazer uma atividade física, principalmente mais rigorosa, mais intensa, fazer uma avaliação, uma avaliação cardiológica adequada. Na atividade física é uma das principais formas da gente tratar a arritmia. Mas a gente começa de forma menos intensa, menos volume, vai aumentando progressivamente à medida que a pessoa vai se adaptando e o coração também vai se a gente pensa que seria o contrário, Tem arritmia, é bom não fazer, mas é o contrário, Tem arritmias que não pode, mas é a exceção, na verdade. A maioria das vezes, a atividade física ajuda muito. Agora, a gente tem que diferenciar a atividade física recreativa, que é aquela que a gente faz 2, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, meia hora, 40 minutos, das atividades físicas profissionais. Que aí sim é uma situação que é mais detalhada, a avaliação tem que ser
bem mais detalhado. Jogador de futebol, natação, esse pessoal que faz 3, 4 horas de atividade física diária, tem que fazer uma avaliação melhor. O senhor está falando isso, eu lembrei daquele jogador que, inclusive, o esquerdo, né? Que ele acabou, passou mal, foi internado e morreu. O jogador de futebol, ele tem rotineiramente os exames, ele faz tudo isso, um acompanhamento. Por que pode acontecer uma situação como essa, doutor? É exceção, mas pode acontecer. E acontece, hoje a notícia chega de forma muito mais rápida. E também o aumento do número de pessoas envolvidas no esporte também aumenta o risco disso acontecer. Depois da história do Serginho, né, que foi do São Caetano, lá em São Paulo, muita coisa felizmente mudou no esporte de uma forma geral, principalmente no futebol, com a necessidade de ambulância. Mas o mais importante é o desfibrilador, porque na maioria das vezes essa arritmia que mata de imediato é a fibrilação ventricular. Essa arritmia, nem sempre a gente consegue prever que pode acontecer. E às vezes desidratação, potássio muito baixo, às vezes desidrata no jogo, pode predispor uma arritmia que no dia a dia a pessoa não teria. Né? Então, o mais importante é ter acesso ao desfibrilador. Sem o desfibrilador, doutor, por exemplo, quanto tempo essa situação pode ocorrer? Porque se não for imediato, ele morre. Ou tem um tempo? O que a gente tem de estatística é que a cada 1 minuto a gente perde 10% de chance de salvar a pessoa. Ou seja, com 5 minutos, 50% de chance. Então 10 minutos? Então 10 minutos é um tempo excessivamente grande e muitas vezes com 10 minutos você até pode reverter o coração, mas aí vem a história do esquerdo. O cérebro fica comprometido. Exatamente. O coração volta. O jogador cai, ele já passa mal até que vem o atendimento, aquela coisa. Ali já vai 3, 4 minutos, né? Ali o ideal é que em 3 minutos, nesses 3 minutos, o desfibrilador já esteja lá. Então o desfibrilador tem que estar na ambulância, tem que ser chamado logo, que é a primeira coisa, a única coisa que reverte. Doutor, vamos voltar aqui para a nossa arritmia, para o jovem. Qual é a idade que normalmente a pessoa consegue detectar isso? Muitas vezes é a partir dos 10 anos que as crianças começam a ter um pouco mais de sintomas, né? E é muito comum ali em torno de 18, 20 anos de idade. E aí, nesta faixa etária, nós temos um outro agravante também. Muitas vezes as bebidas estimulantes, né? Essas bebidas com cafeína, taurina. O que acelera isso aí? O senhor falou, essas bebidas estimulantes? As bebidas estimulantes, energéticos. Energético com álcool. Os dois podem predispor à arritmia. O álcool sozinho predispõe à arritmia, o energético sozinho predispõe à arritmia. Os dois juntos, se a pessoa tem uma predisposição, ela pode ter uma arritmia mais séria, mais grave. O cigarro eletrônico, doutor? Um cigarro eletrônico, bom, para começar, ele é proibido no Brasil, né? Então, teoricamente, não deveria existir, né? Mas ele faz tão mal ou mais mal que o cigarro convencional. E hoje a gente percebe muito aquela história que as pessoas vão no show, né? E já vem aquele combo lá, que vem com energético, vem com bebida alcoólica e mistura tudo. E bebe em grande quantidade. Isso. E um outro detalhe, né? O energético, ele tira o sono da pessoa, deixa a pessoa mais ligada. Com isso, a pessoa fica mais tempo acordada, bebe mais e fica com mais efeitos do álcool no organismo. Então, acaba atrapalhando em duas situações diferentes. Doutor Alberto Las Casas Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Goiás, muito obrigado. Boa tarde ao senhor. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde a todos.